Como no mito da caverna de Platão, eu sou o homem que conseguiu sair, se libertar e deixar a caverna. Agora eu volto para ela, para avisar aos que ainda se encontram lá de que as sombras que eles veem não são a realidade das coisas, mas uma projeção da realidade. Os olhos de vocês vão doer com a luz do sol, como os meus doeram. Eu corro também o risco de não ser compreendido e alguns prefiram ficar enxergando as sombras como se fossem a realidade. Mas eu peço que me deixem pelo menos tentar convencê-los de que a graça deve andar junto à lei de Deus. De que o sábado foi escrito nas tábuas dos mandamentos e não o domingo. E esse mesmo fato culminará o ato principal que trará o Mestre Jesus novamente à terra, desta vez em glória e majestade, para resgatar os que pela fé renunciaram a esse mundo e às suas paixões. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu vou começar o vídeo de hoje, depois desta introdução. Vou começar o vídeo de hoje com dois textos bíblicos. O primeiro está em João 5,39. Eu até estava dando um estudo bíblico hoje à tarde e a gente estudou um pouco sobre esse texto. Lá diz o seguinte, palavras de Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, nós devemos estudar a palavra de Deus, porque é um assunto muito importante, né? Diz ali, né? Vocês julgais ter nelas a vida eterna, né? Bom, isso não é uma coisinha relevante, insignificante, né? Então, ele aconselha, né? Examinar as Escrituras. E é o que eu convido vocês a fazer aqui, neste e em todos os meus vídeos. Eu sempre falo um pouquinho sobre a Bíblia. Eu sempre deixo as fontes, né? Tento deixar, às vezes eu só conto as histórias bíblicas e tudo mais. Nem sempre a gente se lembra exatamente onde está na Bíblia o que a gente vai falar, né? Outro texto é aquele que Pilatos vai interrogar Jesus, né? Perguntar, bom, os seus amigos, os líderes do seu povo, que Pilatos era romano, né? E Roma mandava no mundo naquela época, né? Era um império romano, o mundo inteiro conhecido, eles dominavam tudo. Dominavam também a Cesareia, dominavam Jerusalém, dominavam aquela região toda. Por isso, os fariseus, que eram os líderes da religião de Deus, eles pagavam impostos para Roma. Então, Jesus veio com umas histórias meio estranhas, dizendo que ele era o Messias e tudo mais. Eles bem sabiam que o Messias realmente estava sendo prometido na Bíblia há muito tempo. Só porque eles acreditavam que o Messias seria um líder político muito rico e que traria libertação terrena para eles, libertação da opressão dos romanos, dos inimigos, e eles viveriam no reino sendo os maiorais, sendo os donos da bola, né?
E então, não era bem assim que a história deveria ser compreendida, porque Jesus, ele veio para libertar as pessoas do pecado. Então Jesus veio com essas ideias, pregou muito tempo na terra, fazendo milagres. Esses milagres eles serviam para comprovar a sua filiação com Deus, vamos dizer assim, para provar que ele realmente era filho de Deus, que ele realmente era o Messias, que ele realmente era quem ele era. Além de, claro, curar as pessoas, claro. Então, os fariseus não aceitaram isso aí, né? Que Jesus dizia que era o Messias. Ele não dizia que era o Messias realmente, mas as pessoas já estavam ali querendo, muito alegres com ele, né? Ah, temos um profeta no meio de nós. Depois de muitos anos, o povo sem profeta, sem Deus falar pela boca de ninguém, muitos anos e tudo mais. Desde que o povo voltou da sua prisão lá na, na Babilônia, né? Eles foram para a Babilônia, ficaram lá 70 anos na Babilônia, Jerusalém foi destruída, depois eles voltaram. Aí começaram a reconstruir a cidade, começaram a reconstruir a nação e tudo mais. Desde então, Deus nunca mais tinha falado, Deus nunca mais tinha enviado nenhum profeta, já fazia muito tempo. E aí chegou Jesus. E eles estavam se alegrando com esse profeta, né? Fazia muitos milagres e tal. E o povo já começava a desconfiar, já começava realmente a ter certeza de que o ele era o Filho de Deus, o Messias, aquele libertador que há tanto eles esperavam. Desde os primórdios da Bíblia, sempre foi esperado esse libertador. Desde Adão, desde Eva, desde o primeiro casal lá no Éden, já havia essa promessa. Então, eles começavam a pensar que sim, poderia ser Jesus, essa pessoa. Porém, os fariseus levaram Jesus para o tribunal, porque sentiam inveja dele, né? Imagine você sendo um cara milionário, anda com seus carrões e tudo mais, e pega todas as gatinhas do pedaço. De repente, chega um cara pobre com sua bicicletinha ali e começa a pegar todas essas gatinhas. É, é como os fariseus ficavam se sentindo, entendeu? Era mais ou menos assim. Então eles tinham um ódio tremendo de Jesus. Eles deviam, sabe, deviam aceitar que Jesus ele não veio trazer essa coisa assim de que tudo que eles faziam era errado, entendeu? Jesus condenava todas as ações deles. Mas então tá, levaram Jesus perante Pilatos. Nossa, enrolei bastante. E aí então Pilatos vai e interroga Jesus, né? Tá bom, os fariseus te trouxeram aqui e dizem que você é o Messias aí que eles tanto esperavam. E você, o que você diz de você? Você é realmente o Messias? E ele diz, não, você que está dizendo. Então Jesus disse, todo aquele que é da verdade, ouve a verdade.
Nesse momento, então, Pilatos diz o seguinte: o que é a verdade? Mas ele não tem coragem de ouvir a resposta de Jesus. Ele se vira e sai da sala. E aquela pergunta fica no ar. Na verdade, nós sabemos agora. Mas ele não teve coragem de ouvir, porque ele não queria ouvir, na verdade. É isso que eu também proponho nos meus vídeos. Que a gente estude a palavra de Deus. Não fique só ouvindo o que as pessoas dizem ser a verdade por aí e tudo mais. No quesito diz o seguinte, o mundo inteiro aí diz que basta que a gente aceite que realmente não devemos adorar imagem de escultura. Basta que a gente se batize da forma correta, como devemos nos batizar. Basta isso. E então, a graça vai fazer o resto todo e pronto. Basta que a gente ande ali, bonitinho com Deus, a gente ore bastante, a gente se desvie de todas as coisas erradas. Essas pessoas, elas são sinceras, mas elas têm que entender o seguinte: tudo que elas aprenderam aí está correto, tudo bem, beleza, mas a forma correta, por correto mesmo, é que os 10 mandamentos, eles são importantes, entendeu? O sábado, por exemplo, como é que Deus vai lá, ele escreve com o próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Moisés pega essas pedras, coloca dentro de uma arca, pega essa arca, coloca dentro do santuário. Dentro desse santuário tem outro compartimento, tem uma sala especial para colocar essa arca. Em cima dessa arca ficam 2 querubins, e ali no meio desses 2 querubins fica o Shekinah, que é a glória visível de Deus. Como é que vocês me explicam que uma coisa dessa é disso a menos? Tem uma parte que Jesus diz também: não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Então, eu vou começar a falar um pouco dessas coisas nos meus vídeos. Se você começou a ouvir o meu vídeo aí, tem interesse, se inscreva aí, deixa um like, porque é sobre essas coisas que eu vou falar nos meus vídeos. É isso aí. Então, basta que a gente examine as escrituras, né? Ler bastante, não basta só ler, a gente tem que estudar a Bíblia. Tá certo? Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º ele descansou. Os fariseus acusavam de Jesus de curar no sábado. Eles não podiam fazer absolutamente nada no sábado. Para ver como é que eles consideravam o sábado, né? Uma coisa... Mas só que isso era demais, um monte de besteira, não é assim que se deve guardar o sábado. E Jesus falava, não, eu guardo o sábado. Ele não falava assim com essas palavras que eu estou falando, né? Mas ele dizia, não, eu guardo o sábado, tudo bem, tal. Mas esse monte de cerimônias que vocês fazem aí, etc., não é bem assim. Então tudo isso a gente vai conversando nesses vídeos aí. Fique com Deus e até logo.